Santo, santo, santo é o Senhor. Eu agradeço a Deus essa rica oportunidade, mas que os irmãos venham abrir a Bíblia no tema da campanha, Êxodo 14, versículo 15, e também abram em Apocalipse 3, versículo 8. Glória a Deus, aleluia. Primeiro nós vamos ler Apocalipse e depois Êxodo. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a Deus essa rica oportunidade que Ele me deu de estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Agradeço também a pastora Sinara, a pastora Damiana, por estar me dando essa oportunidade de trazer a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda honra e toda glória dada a Ti. Primeiro eu vou ler Apocalipse 3, versículo 8. Glória a Deus. Eu espero os irmãos encontrarem. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Agradeço a Deus também a minha esposa Diana, meu filho Alvo, que está aqui presente, sempre acompanhando. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse 3, versículo 8. Eu sei as tuas obras, eis que antes de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Em Êxodo, o tema da campanha, glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda honra e toda glória dada a Ti. Êxodo 14, versículo 15. Tem por título: o mar se abre. 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Altíssimo Deus, Pai Celestial, Pai amado, Pai querido, está aqui a Tua palavra, meu Pai. A Tua palavra que cura, liberta, transforma e salva, meu Pai. A Tua palavra, meu Pai, o Senhor falando conosco, meu Pai. Que nessa noite, meu Pai, eu venha ser boca de Deus nesse lugar, meu Pai. Que eu venha ser um porta-voz do Senhor, um canal de bênção, meu Pai. Ó Deus, meu Pai, que eu não venha falar nada de mim, meu Pai, somente da Tua palavra, meu Pai. Ó Deus, meu Pai, que o Senhor venha abençoar cada um dos Teus filhos, meu Pai. Que tiveram tempo, meu Pai, para vir aqui glorificar e exaltar o Teu santo nome, meu Pai. Pai, que os Teus filhos não venham sair daqui da mesma forma que entrou, meu Pai. Que eles venham sair daqui renovados, transformados, meu Pai, intermédio da Tua palavra, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar, meus irmãos, glorificar o nome de Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Meus irmãos, esse é o terceiro elo da campanha. Diz ao povo de Israel que marche. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que Deus, Ele fala cada um de uma forma diferente. Hoje Deus colocou no meu coração para ministrar a palavra de Deus, e que eu vou tomar um certo rumo diferente da palavra, mas vai tudo estar aqui conforme o tema. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Meus irmãos, a palavra só vai dizer que Deus promete ali aos filhos de Israel que tiraria eles do Egito, porque ali o clamor daquele povo chegou a Deus. Quando teve um encontro ali com Deus, ali naquela sarça ardente, e Deus deu uma missão para Moisés, que Moisés ia libertar ali, ser o porta-voz de Deus ali, para libertar aquele povo. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Deus levanta Moisés, fala com Moisés, guia Moisés e dá instrução a Moisés. Deus, ele sempre tem que levantar alguém, meus irmãos, para libertar o povo dele. Às vezes o que eu tenho mais ouvido, e o que eu falava, eu não falo mais. Eu falava assim, antigamente era só eu na minha casa que sou evangélico. Mas hoje eu entendo, porque Deus tem que levantar alguém para ser o porta-voz. Deus tem que levantar alguém para fazer a obra dele. Às vezes que esse alguém possa ser você que está aqui essa noite. Às vezes que é só você aqui na sua casa que é evangélico, é só você que está servindo a Deus. Mas creia que
intermédio da tua vida, intermédio do teu testemunho, e você vai ganhar a sua família para Deus. E você vai falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. E Deus enviou Moisés ali para Faraó. E Faraó ali meio duro, não querendo soltar, não querendo liberar aquele povo. E Deus envia ali as 10 pragas. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Que aquelas 10 pragas era ali um castigo, porque toda vez que Moisés ia falar com o Faraó não deixava Moisés. Deus falava com Moisés que ia mandar uma praga. Até que na 10ª praga, que foi ali a morte de todos os primogênitos, foi que quando ali Faraó permitiu ali que aquele povo de Israel saísse do Egito. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer, meus irmãos, que Deus tinha um caminho mais perto para eles passar. Mas a palavra do Senhor vai dizer lá no versículo 13, no Êxodo 13, versículo 17, que Deus não levou eles pelo caminho mais curto. Deus levou eles pelo caminho mais longe. Porque se levasse eles pelos caminhos mais perto, não é que eles vissem a luta, não é que eles vissem a guerra, o povo queria voltar. E Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe de tudo. E Ele já sabia que o povo ia querer parar. Ele sabia que o povo, quando vê essa luta ali, não ia confiar nele. Porque o povo ali foi o tempo todo murmurando. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus o guiou, porque o trabalho de Deus é diferente do nosso. E Deus guiou aquele povo de Israel pelo caminho mais longe. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Foi pelo caminho mais longe, mas Deus ia diante deles. Deus ia com uma coluna de fogo e uma coluna de fumaça, e uma nuvem de fumaça. Glória a Deus, aleluia, santo, santo. Uma nuvem, glória a Deus, aleluia. E ali, meus irmãos, porque quando era de dia, aquela coluna ali da nuvem ia protegendo ali o povo de Israel contra o sol. E à noite, aquela coluna de fogo ia iluminando os caminhos do povo de Israel. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Às vezes, meus irmãos, nós questionamos ao Senhor sobre algo que a gente pede a Deus, que está demorando, que às vezes Deus não entregou. Eu quero falar para os irmãos que é um trabalho de Deus, é um processo que Deus está operando, mas Deus vai entregar. A ausência ali de demora não quer dizer que Deus não está trabalhando, que Deus não está operando. Glória a Deus, é Deus nos fortalecendo, é Deus nos capacitando para receber algo do Senhor. Glória a Deus, aleluia, santo, santo, santo é o Senhor. Meus irmãos, e chegou um certo lugar, que aqui no 14, a palavra vai dizer que o Senhor falou para Moisés: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Herode. Esse lugar, meus irmãos, eu fui pesquisar, tem um nome, o significado, beco sem saída. Ali, Deus guiou aquele povo ali pelo caminho mais longo, e ainda colocou eles num beco sem saída. Quantas vezes Deus tem nos colocado no estreito? Quantas vezes Deus tem nos colocado na prova? Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Mas eu meditando na palavra do Senhor, meus irmãos, quando eu li essa passagem, quando eu li essa palavra, glória a Deus, aleluia, eu entendi que quando Deus nos coloca na prova, quando Deus colocou ali aquele povo ali no beco sem saída, é para mostrar ali o poder de Deus, para mostrar a força de Deus. Glória a Deus, aleluia. Para ali as pessoas não se apoiar no homem. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Porque quando chegou naquele beco ali, naquele lugar sem saída, de um lado montanha, do outro montanha, na frente o mar, e atrás vinha Faraó, porque Deus ele endureceu o coração do Faraó, para Faraó ir atrás daquele povo. Glória a Deus, aleluia. E naquele momento ali, eles ficou sem saída. Quantas vezes, meus irmãos, a gente se encontra em situação que só Deus para nos livrar, que só Deus para abrir portas. Às vezes tem pessoas que ainda falam: eu quero ver ele sair, eu quero ver ele pagar, eu quero ver, eu acho que ele já está perdido. Muitas pessoas já começam a falar da gente.
glória a Deus, mas a gente serve um Deus que tudo pode, é aquele maior, é quem está conosco, glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor, toda a honra e toda a glória é dada a Ti. E a palavra do Senhor vai dizer, meus irmãos, que quando ali o povo ali de Faraó estava vindo, ali o povo começou a desesperar. Glória a Deus, aleluia, santo, santo, santo é o Senhor. Eles se desesperaram, porque ali eles viram ali aquela barreira, viram aquele obstáculo. Eles pensaram que estava tudo acabado, eles pensaram que estava tudo terminado. Glória a Deus, aleluia. Mas quando Deus começa uma obra, Ele é fiel para terminar. Quando Deus levanta alguém, Ele é fiel, Ele capacita, Ele garante. Glória a Deus, aleluia. Ele sustenta. Glória a Deus, aleluia. Não fique, meus irmãos, triste, abatido quando vier uma luta, quando vier uma barreira, porque é Deus ali testando a nossa fé. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Às vezes, meus irmãos, a gente quando está passando tudo bom, a gente vai, teu fé que Deus está orando, mas na hora da prova, é que é a hora que Deus vai saber quem é verdadeiro crente, quem é o verdadeiro adorador, ou se é aquele que está ali só por emoção. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor, toda a honra e toda a glória é dada a Deus, glória a Deus, aleluia. E o povo ali começou a falar para Moisés: Moisés, não havia sepulcro no Egito, que você nos trouxe aqui no deserto para morrer aqui. Aí o povo começou a falar, e Moisés, ele é um homem que ele não falava dele, porque Moisés ele foi levantado ele como porta-voz de Deus. Glória a Deus. Assim, meus irmãos, somos nós quando trazemos aqui a palavra do Senhor. Quando a gente traz a palavra do Senhor, é só para a gente falar a palavra do Senhor. Não tem nada do que eu estou falando da minha vida, somente do Senhor, porque aqui Deus vai estar falando aqui com os irmãos através da palavra. Glória a Deus. E Moisés, ele foi orar. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que, olha, Moisés ali, ele orou ao Senhor, e o Senhor respondeu. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Meus irmãos, a gente tem que estar com comunhão com Deus, a gente tem que estar firme na rocha, porque vai chegar a certas horas, situações, que a gente vai clamar o nome de Jesus, vai clamar o nome de Deus. E se você estiver ali todo dia buscando ao Senhor, fazendo as coisas retas ao Senhor, o Senhor vai responder. Glória a Deus, aleluia. E Deus falou a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Glória a Deus, aleluia. Foi essa palavra que Deus falou com Moisés. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus falou que já ia libertar aquele povo. Bastava o povo confiar. Glória a Deus. O povo marchar. Marchar não é você correr. Marchar é um ritmo ali constante. Glória a Deus, aleluia, santo, santo, que você não pode parar. Meus irmãos, quando eu estava meditando nessa palavra, Deus me levou também lá em João 20. A palavra vai dizer que quando Pedro e João soube que Jesus ali já não estava ali mais ali no túmulo, eles saíram correndo para ver. A palavra vai dizer que João, ele correu mais do que Pedro. Pedro, ele ia caminhando constante, ele ia correndo ali no ritmo, ele foi marchando. E a palavra vai dizer, meu irmão, que quando chegou ali na porta ali daquele túmulo ali, que antigamente era uma caverna, que quando chegou lá, João não entrou. João ficou na porta. E quando Pedro veio, ele veio naquele ritmo ali, sem parar. Pedro já chegou e entrou. Glória a Deus, aleluia. O que eu aprendo com essa palavra? Às vezes você corre se você se cansa. Às vezes você está correndo, mas não está correndo conforme é o trabalhar de Deus, conforme é o que Deus te ordenou. Às vezes você está querendo passar diante da palavra de Deus, diante do que Deus já falou contigo. Você tem que ter uma constância. Glória a Deus, aleluia. O que adianta ali aquele povo que estava no deserto caminhando. Na hora que eles não era para parar, eles pararam.
Assim o que é que tem muitas pessoas que Deus falou que tem obra na vida, que Deus vai levantar, que Deus vai libertar, que Deus vai dar saúde, que Deus está com ele e ele tem parado. Quantas pessoas têm parado diante de uma dificuldade? Glória a Deus, aleluia. Quantas pessoas têm parado diante de um vento, diante de uma tempestade? A palavra só vai dizer que o que abriu o mar foi uma tempestade. Nem toda tempestade, meus irmãos, é para bagunçar. Nem todo vento é para Deus tirar as coisas fora do Deus, é para que o inimigo está soprando ali. Nem todo vento é isso. O vento, quando é de Deus, se está tirando do lugar, é porque era para tirar. Mas o vento de Deus, ele vem para colocar as coisas no lugar. Aquilo que estava fora do lugar começa a ficar no lugar. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Toda honra e toda glória é dada a Deus, meu Deus. Glória a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer: e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende. Glória a Deus, aleluia. E ali Deus falou com ele: Moisés, levanta o teu cajado e toque no mar. E Moisés levantou o cajado dele e tocou no mar. E quando Moisés tocou no mar, meus irmãos, aqui no 19, a palavra só vai dizer: e o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Meus irmãos, nesse momento, aí que o povo ali de Israel falou assim: agora que acabou de vez, agora que perdemos, o Deus não está indo mais na frente, Deus não está indo mais nos guiando. Eles começaram a falar isso, mas quando eu li aqui a palavra, o Senhor ele foi para trás para proteger de Faraó. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Às vezes, meus irmãos, você está nessa luta, você está nessa peleja, você está vendo esse mar, mas você não está vendo Deus falar com você. Você não está sentindo mais a presença de Deus. Você fala assim: meu Deus, o Deus me abandonou. Assim como o testemunho da irmã, a irmã pensou que Deus tinha abandonado, mas Deus estava atrás, estava guardando, Deus estava operando maravilha. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, Deus Ele não abandona nenhum dos filhos dele. Ele não abandona. Assim a palavra só vai dizer, como a pastora falou: o que nos separará do amor de Deus? Glória a Deus, aleluia. O pecado separa você e Deus. Agora o amor, ele ainda continua te amando, porque Deus ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Ele não gosta do pecado. Se você estiver pecando, Deus, igual a palavra só vai dizer, Deus não está com os ouvidos tampados para que não possa os ouvir, e nem com a mão encolhida para que não possa alcançar. Porém, é as vossas iniquidades que faz Deus encobrir os seus ouvidos e encolher a sua mão. A palavra do Senhor vai dizer: glória a Deus, aleluia, santo, santo, santo é o Senhor. E ali, Deus ali estava ali, segurou aquele povo ali do Faraó, até que o mar se abre. E a palavra vai dizer: quando Moisés tocou ali, veio um grande vento. Glória a Deus, aleluia, santo, santo. Um forte vento do Oriente, toda aquela noite. E ali o mar se abriu. Como eu já falei, nem todo vento, glória a Deus, aleluia, é o inimigo que está soprando esse vento. Nem todo vento é para te derrubar. O vento, ele vem, quando o vento é de Deus, quando o vento é de Deus, ele vem para colocar tudo no lugar. Ele vem para abrir essa porta. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Porque essa porta, meus irmãos, Deus, ele colocou essa porta, que assim como está lá em Apocalipse, glória a Deus, aleluia, diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, só Ele.
pode fechar essa porta. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. E como eu já cheguei aqui no Apocalipse, essa porta, meus irmãos, Deus ele me conduziu até essa parte aqui, foi uma introdução, para eu não sair fora da campanha. Glória a Deus. Mas Deus me direcionou a uma porta. Ali naquele povo de Israel estava precisando daquela porta para eles se salvar. E hoje eu venho trazer para vocês uma porta que Deus colocou e ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Glória a Deus, aleluia, santo, santo, santo é o Senhor. A porta, ela está aqui, te esperando. Glória a Deus, aleluia. Essa porta é o nosso Senhor Jesus. A palavra vai dizer que a porta, Ele é a porta das ovelhas. Glória a Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus, aleluia. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus, Ele veio abrir aquela porta que o homem fechou lá no Jardim do Éden. Glória a Deus, aleluia. Aquela porta que a gente tinha ali a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. Glória a Deus, aleluia. E Jesus, Ele veio para abrir essa porta. Quando Jesus Ele foi ali na cruz do Calvário, glória a Deus, aleluia. Aquele véu que separava ali, ele foi rasgado de cima e embaixo. E o que nos separava de Deus não separa mais. Glória a Deus. E o nosso Senhor Jesus, Ele restaurou aquela comunhão com Deus. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Aquela intimidade com Deus. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. E uma coisa, meus irmãos, que eu também vou falar para os irmãos. Deus, Ele abre porta. Deus, Ele também fecha a porta. Glória a Deus. Mas todas essas portas que foi de Deus abrir e fechar, é tudo para o nosso bem. É tudo para o nosso cuidado. Glória a Deus, aleluia. Tem uma porta que Deus abriu. Foi essa do Mar Vermelho. Glória a Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. E a porta que Ele fechou, glória a Deus, aleluia. Noé, quando ele fez a arca, meus irmãos, ele fez a arca grande. E ali, quando todos os animais entrou, a família de Noé entrou, a palavra do Senhor vai dizer que foi o próprio Deus que fechou aquela porta. Aí quando fechou aquela porta que começou o dilúvio, muitos ali correram para a arca de Noé. Muitos ali correram para querer entrar, mas porém Deus fechou aquela porta para aquele povo. Glória a Deus, aleluia, santo, santo. Meus irmãos, venham para Jesus. Glória a Deus, enquanto há tempo. Glória a Deus, aleluia, santo, santo, santo é o Senhor. Toda a honra e toda a glória dada a Ti. E nós também, meus irmãos, nós devemos abrir uma porta, e nós também devemos fechar uma porta. Glória a Deus, aleluia. A porta, meus irmãos, que você deve abrir, que você tem que abrir, é o coração. Quando você abre a porta do seu coração, que você deixa a palavra do nosso Senhor Deus entrar, permanecer, fazer morada, fazer mudança, fazer transformação, você é renovado, você é transformado quando você deixa Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não vamos fazer igual a igreja. Tem uma igreja aqui no Apocalipse, glória a Deus, aleluia, que deixou Jesus para o lado de fora. Glória a Deus. E a palavra vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Glória a Deus. É essa porta que nós devemos abrir, a porta do nosso coração para a palavra do Senhor. Eu sei que cada um de vocês que estão aqui hoje, é porque vocês abriram o coração, é porque vocês deixou a palavra de Deus entrar no coração. Meus irmãos, se eu vou sair um pouquinho aqui da palavra, lá no meu serviço tem um irmão, e esse irmão ele não é evangélico ainda. E ali eu e um outro rapaz que ele é diácono de uma outra igreja, a gente conversando com ele, a gente falando da palavra, aí ele está passando por um processo ali, e a gente falando da palavra de Deus. Eu sei que aquela palavra ali entrou no coração dele. E o rapaz lá, o dono da casa, ele não é evangélico. E aí ele falou para o rapaz, falou assim: vamos tomar uma cerveja? E ele falou: não, eu não vou.
eu estou confiando em Deus, que Deus vai resolver uma situação minha. Aí eu olhei para o outro rapaz e falei: você está vendo aí? É a semente já está brotando. Aquela semente, meus irmãos, que é plantada no nosso coração, ela quando começa a germinar, quando ela começa a abrir, não tem pedra, não tem coração de pedra, não tem coração duro que resista à palavra do Senhor. Quando ela começa a germinar, quando ela começa a brotar. Se vocês verem, meus irmãos, é porque vocês não trabalham em construção civil. Quando a gente reboca, o irmão ali, Cecília, ele sabe, quando fica um carocinho na parede, o reboco com cimento duro, mas ele vai e estoura a parede de cimento. E quando você vai lá e tira, quando você olha, é uma semente. Essa semente é igual a palavra do Senhor, quando ela é plantada no seu coração. Por isso que eu falo: abre o teu coração, deixa a palavra do Senhor entrar e fazer morada. Glória a Deus, aleluia. Porque cada um de nós aqui, meus irmãos, foi uma sementezinha que Deus usou alguém para plantar no coração nosso. Glória a Deus, aleluia. E quando a gente abre o coração, que ali aquela semente faz morada, que ela brota, glória a Deus, aleluia. E ali Deus faz a obra, glória a Deus, aleluia. Já estou terminando, meus irmãos, não vou tomar muito tempo dos irmãos, glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. E essa porta, meus irmãos, que é o nosso Senhor Jesus, quando você passa por ela, glória a Deus, aleluia, algo acontece. Glória a Deus, aleluia. Algo acontece. Ali, você é renovado, você é transformado. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Você é aliviado desse fardo pesado que o inimigo tem colocado em suas costas, aquele jugo que tem te deixado prostrado, tudo isso é quebrado. A palavra vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. E você, meus irmãos, quando entrar para essa porta, você pode vir sujo, porque Jesus, ele é a fonte de água viva. Ele é a água que limpa, ele purifica, ele nos lava por inteiro. Ele nos lava, ele nos tirou daquele lamaçal, daquele charco lodo, ele nos lavou. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda honra e toda glória é dada a ti. Você pode vir quebrado, glória a Deus, aleluia. Porque assim como eu já cheguei, quando eu vim para a casa do Senhor, eu cheguei quebrado, glória a Deus. Mas assim como Deus falou com Jeremias: desce a casa do oleiro, lá eu falarei contigo. Glória a Deus. E Jeremias foi, e Jeremias viu ali o oleiro fazendo barro ali, o vaso ali, e o vaso se quebrou na mão do oleiro, mas o oleiro não jogou fora, não lançou fora. Assim é Jesus. Jesus não lança nenhum daqueles que Deus vai enviar para ele fora. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele faz o que muitos não fazem. Jesus, ele cura. Jesus, ele transforma, ele liberta, ele sara, ele faz você ali uma outra pessoa. Glória a Deus, aleluia. E ali o oleiro, ele não jogou aquele vaso fora. Glória a Deus. Quando se quebrou, ele tornou a refazer, mais firme e mais forte. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. E a palavra vai dizer: pode vir também, meus irmãos, que tem muitas pessoas que tem aquele passado que só Deus, que fala assim, o que tem muitos que fala aí, aprontou e vai para a igreja. Mas venha, Jesus quer vocês também, Jesus quer todos, glória a Deus, aleluia. Lá em Isaías 43, vai falar: não vos lembrei das coisas passadas, e nem considerei as antigas, e eis que faço uma coisa nova. Glória a Deus, aleluia. Quando você vem para Jesus, glória a Deus, aleluia, ele não lembra das coisas passadas e nem considera as antigas. Glória a Deus, aleluia. A partir do momento que você aceita Jesus, desse dia para frente, aí sim você tem que andar conforme Jesus, conforme a palavra. E aquilo que você já viveu, glória a Deus, aleluia, Deus não lembra mais. Deus não vai te condenar mais. Mas a partir do momento que você caminhar com Deus, glória a Deus, você tem que ficar firme, você tem que ficar fiel com o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor.
que o nosso Senhor Jesus, meus irmãos, assim como Deus levou aquele povo ali de Israel até aquele beco sem saída, glória a Deus, aleluia, para vocês verem como os discípulos de Jesus não foi diferente. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus estava ali pregando. Jesus insistiu que os discípulos pegassem o barco e fossem diante dele, e que enquanto Jesus despedia da multidão, e os discípulos foram. Glória a Deus, aleluia. Quando eu falei aqui no começo, quando Deus coloca em situação que só Deus ali para nos salvar, só Deus para nos socorrer, é para Deus testar a fé e para Deus manifestar a glória a Deus, a glória de Deus, glória a Deus, aleluia. É para Deus mostrar que vocês estão servindo um Deus forte, é um Deus vivo, é um Deus que tudo pode. E aqueles discípulos, quando chegou ali no alto mar, quando chegou em um certo lugar, glória a Deus, que eles não, eu acho que eles não tinham mais o sentido ali, eles não sabiam para onde que estava, onde que estava a saída, onde que eles tinham saído e onde que eles iam chegar. Eles estavam ali perdidos. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. E ali, aquele povo ali, os discípulos começaram a desesperar. E até que o nosso Senhor Jesus foi caminhando pelas águas, que eles falaram, é um fantasma. E Deus disse, e Jesus falou, sou eu, não temais, não temais. Glória a Deus, aleluia. E é isso que eu falo para vocês essa noite, intermédio da palavra, não temas. Não temas diante da dificuldade. Porque, meus irmãos, todos nós temos dificuldade, todos nós temos barreira, porque todo dia, toda hora, o inimigo se levanta. Se o inimigo não está se levantando contra a tua vida, é porque algo tem. É porque você está fazendo as vontades dele, então. Glória a Deus, mas todo dia a gente tem uma luta travada. Mas tenha certeza que maior é quem está conosco. É o Deus que nunca perdeu uma guerra, uma batalha. E que Deus entrou, que Jesus ali, quando entrou naquele barco, acalmou toda a tempestade, acalmou todo o vento. Glória a Deus, aleluia. E o nome de Deus foi glorificado e exaltado. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, que foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu sei que muitos dos outros preletores falam de uma forma diferente. Deus, Ele me usou para falar dessa forma. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Mas eu creio que essa palavra falou com pessoas aqui. Tem pessoas aqui que estão igual a Moisés, falando que não sabe, que tem a língua pesada. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus ali levantou Arão. Por isso que Deus está levantando sempre pessoas para estar te ajudando, para estar nos ajudando. Deus levantou ali um servo dele para ir até a casa da irmã. Glória a Deus, aleluia, para resgatar a irmã. E a irmã agora vai fazer esse papel de Moisés. E que nós, irmãos, nunca viemos parar. Nós sempre viemos marchar. Marchar é estar sempre constante na presença do Senhor. Não é vem um dia, falta 20. É sempre, meus irmãos, sempre que você puder estar vindo, constantemente. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória é dada a Deus. Se coloque de pé, meus irmãos. Vamos estar louvando ao Senhor. Toda honra e toda glória é dada a Ti. Santo, santo, santo é o Senhor. Quero falar para os irmãos, essa porta, ela está aberta. Meus irmãos, tem um louvor aqui que Deus colocou no meu coração. Eu não vou saber louvar Ele, vou colocar cantado. Mas, como eu falei, a porta está aberta. Esse louvor, o que eu não falei, Ele vai falar com você. Presta atenção nesse louvor. Glória a Deus, aleluia, santo, santo, santo é o Senhor. Toda honra e toda glória dada a Ti, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tem saudade, né? Deus. Por que você escolheu esse Medita, meus irmãos, na palavra do Senhor. Não era o que Jesus queria. Eu sei que tem uma para pessoa você, aqui que está afastado do caminho do Senhor. para se arrepender. Por isso que Deus falou, essa é a porta. Essa é a porta. Eu vou ministrar no outro louvor, que esse louvor eu vou deixar. Mas fica tranquilo, porque isso vai mudar.
Você é um escolhido e se for pra voltar lá, é pra de Deus falar, é pra de Deus falar. Lembra de como era lindo a Deus adorar, e quando na igreja chorava até soluçar. Toca aí, meu Pai. Toca aí, meu Pai, nessa pessoa, meu Pai. Porque foi o próprio Espírito Santo de Deus que trouxe essa vida até aqui. É pra ela não parar. Mais uma chance, porque pra ele nada é mais doído que um filho distante. Então é hora de voltar. Toca aí, meu Pai, nessa pessoa, papai. Vai tocando aí, papai. Lembra de como era lindo a Deus adorar, e quando na igreja chorava até soluçar. Está na hora de voltar. É hora de voltar, meu irmão. Essa porta está aberta. Ele quer te curar. Ele quer te transformar. Ele quer te fortalecer. Então é hora de voltar. É hora de voltar. Volta depressa. O rei te espera. Volta depressa. O rei te espera. Volta depressa. O rei te espera. O rei te espera, buscando refúgio onde deveria evangelizar. Mas fica tranquilo, porque isso vai mudar. Você é um escolhido e se for pra voltar lá, é pra de Deus falar, é pra de Deus falar. Está na hora de voltar. É hora de voltar. Jesus te espera e Ele quer te dar mais uma chance, porque pra Ele nada é mais doído que um filho distante. Então é hora de voltar. É hora de voltar. Lembra de como era lindo a Deus adorar, e quando na igreja chorava até soluçar. Está na hora de voltar. É hora de voltar. Jesus te espera e Ele quer te dar mais uma chance, porque pra Ele nada é mais doído que um filho distante. Então é hora de voltar. É hora de voltar. Volta depressa. O rei te espera. Volta depressa. O rei te espera. Volta depressa. O rei te espera. O rei te espera. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus falou com pessoas aqui hoje essa noite. Deus tocou em pessoas aqui hoje essa noite. Você ouviu o louvor? Deus também fala em intermédio do louvor. Glória a Deus, aleluia. Porque eu ouço bem a voz de Deus. Quando é para eu falar, eu falo. Mas quando Deus quer ministrar de uma forma diferente, eu obedeço a voz do Senhor. E o Senhor falou com pessoas hoje essa noite. Deus não quer te ver longe. Deus não quer te ver distante da presença do Senhor. Se você não for desse ministério, volte para o teu ministério. Glória a Deus, mas volte para a presença do Senhor. Deus não quer te ver longe. Deus quer te ver igual você buscava antigamente. Você clamava mais ao Senhor, você orava ao Senhor, você louvava ao Senhor. E Deus quer restaurar essa comunhão. Deus quer restaurar essa intimidade com Ele. Glória a Deus, aleluia. Não se deixe levar pelas tempestades, pelo vento. Não se deixe levar, porque Deus é contigo. E eu sei que Deus falou fortemente com pessoas aqui hoje essa noite. Deus está te chamando. Volte a orar como você orava antigamente. Volte a buscar como você buscava antigamente. Volte a clamar. Volte a louvar como você louvava antigamente. Essa palavra hoje, meus irmãos, foi direcionada a uma pessoa que está aqui no nosso meio.
Glória a Deus, aleluia. E eu creio que Deus operou grandes maravilhas. Glória a Deus, aleluia. Eu só vou deixar uma oração. Eu vou deixar uma oração. Não, eu vou. Vixe, meus irmãos, já passei do horário. Eu vou deixar para a pastora Damiana. Glória a Deus, aleluia. Mas que os irmãos recebam essa palavra. Glória a Deus, aleluia. E Deus, Ele fala de diversas formas. Glória a Deus, aleluia. Basta a gente que está aqui obedecer a voz do Senhor. Eu agradeço a Deus essa rica oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.